Pessoal, tudo bem? Professor Tiago Romão falando. Hoje nós damos início à aula 4 de Direito e Legislação. Esse conteúdo foi articulado junto com a turma, haja visto o feriado, para que a gente pudesse gravar esse conteúdo, né? E pudesse ser disponibilizado aí, né, para vocês através do YouTube. Bom, vamos começar a falar hoje sobre o seguinte conteúdo: periculosidade e insalubridade, tá? O conteúdo de férias eu vou falar em sala de aula, porque vai ter umas complexidades mais específicas. A partir do próximo sábado, né, a gente já visualiza isso em sala de aula, ok? Bom, adicional de periculosidade, a gente tem um conceito, né? Ele diz que também conhecido como um benefício dado como garantia aos profissionais que são expostos a situações de risco de vida. A gente tem que entender duas coisas. Primeiro, quando eu falo de periculosidade, é o grau de perigo. Perigo que vai relevar a risco de vida. Então, consequentemente, dentro desse contexto aqui, qualquer atividade dentro das que eu vou mencionar que podem levar a alguma fatalidade, elas estão dentro do conceito de periculosidade. Nesse sentido, o artigo 193 da CLT, ele diz o seguinte, entre aspas, são consideradas atividades, né, operações perigosas, né, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que por sua natureza ou métodos de trabalho ou locais que estejam constantemente fazendo com que aquele colaborador ele possa estar em exposição permanente. E aí a gente tem aqui alguns exemplos. Por exemplo, eu trabalho com inflamáveis. Se eu trabalho com inflamáveis, eu tenho que receber o adicional de periculosidade, porque existe um risco de vida. Então vamos pegar aí, por exemplo, combustível, né? O frentista do combustível. Ele ali, de uma certa forma, trabalha, ele está exposto a inflamável. A mesma coisa é explosivos. O cara que trabalha numa mina, por exemplo, né? Uma pessoa que trabalha na mina, ela também está exposta ali a explosivos, e isso pode também, né, considerar e caracterizar que ela tenha essa necessidade de ter adicional de periculosidade. Quem trabalha na energia elétrica, um profissional que trabalha na rede de energia elétrica, como na Light, entre outras, Eletrominas, entre outras empresas, também tem. E aqueles que trabalham qualquer tipo de atividade que pode gerar roubo, espécie de violência física ou segurança pessoal patrimonial. Então, por exemplo, eu trabalho numa empresa como segurança. Eu trabalho com porte de arma. Então, eu tenho risco de vida, né? Então, são consequências de algumas exposições que aquele colaborador com a CLT, né, com a carteira assinada, ele está exposto e acaba tendo essa necessidade, né, desse adicional, ok? E aí, ó, como é que é o cálculo do adicional? Segundo o próprio artigo 193, ele fala que é 30% sobre o salário, não é sobre a remuneração, tá? Sobre o salário base do colaborador. Então, por exemplo, um profissional que recebe um salário de R$ 1.600, ele vai ter o seguinte cálculo: eu vou pegar 30% de 1.600, vai dar R$ 480. Nesse caso, se eu for considerar, claro que eu não estou considerando impostos, né? Encargos, melhor dizendo, entre outras coisas. Então, o salário é 1.600 mais 480, que ele vai receber, nesse caso, R$ 2.080, ok? E o adicional de insalubridade? Já o conceito, ele diz que é qualquer atividade que pode gerar um risco de saúde e não de vida. Que aí, o artigo 189 da CLT, ele diz que qualquer atividade ou operação que acaba sendo insalubre, que seja nocivo à saúde do colaborador e que ultrapasse dentro dessa atividade a sua exposição aos limites que são tolerados ali para que a pessoa esteja naquela atividade profissional. Então, por exemplo, estou atuando com um produto químico, sei lá, sou auxiliar de serviços gerais, estou trabalhando numa empresa, eu estou sempre, mesmo que até tenha ali, tá, os EPIs, né, que são os equipamentos de proteção individual, eu ainda assim tenho uma necessidade de estar exposto, né, de ter esse adicional, vou falar aqui no próximo slide, porque eu estou exposto àquele tipo de material que pode gerar um risco de saúde. O calor extremo, ruído, radiação. Quem trabalha, por exemplo, frigoríficos também, você está exposto ali a um risco de saúde, gripe, né, resfriados, né?
pneumonia, então, entre outras atividades também, tá? Como é que é o cálculo do adicional? No artigo 192, lá da própria CLT, ele diz que, após a perícia do Ministério do Trabalho, em consonância com o profissional de segurança do trabalho, você tem 3 graus de salubridade, né? Normalmente aquele que nível mínimo 10%, nível médio 10%, né? E 40%. Ou seja, significa dizer que esse profissional que ganha aqui, ó, nesse exemplo, R$ 1.800 e ele está dentro de um grau médio, o adicional dele é de 20%. 20% em cima de 1.800 dá 360. Então, além do salário, ele vai ter esse adicional de R$ 360. E eu coloquei aqui uma informação muito importante, porque após a reforma trabalhista que nós tivemos em 2017, qualquer percentual ali pode ser ajustado de acordo com algum acordo coletivo ou convenções de sindicato entre os trabalhadores, tá? Então, o que eu queria passar para vocês é essa visão do adicional noturno, do adicional de insalubridade e do adicional de periculosidade, tá? E férias nós vamos ver no sábado em sala de aula, ok? Então, era esse o escopo que eu tinha que passar para vocês, tá? Referente ao adicional de insalubridade e o adicional de periculosidade, tá bom? Então, um grande abraço, fiquem com Deus, falou e tchau, tchau.